Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma videoaula com correção de atividades. São as atividades sobre a flexão do substantivo dos adjetivos, gênero e número, e também vamos corrigir a nossa segunda avaliação conceitual. Para quem tem o livro antigo, páginas 133 a 138, e do livro novo, página 134. Para a correção da nossa primeira atividade, tem um texto do Mário Quintana chamado Restaurante. A lagosta tem a cor, o frescor, o sabor das antigas moringas de barro. E essa sensação de roçar na face a pele perfumada do pêssego como se ele fosse uma pêssega. No trecho 2, o poeta rompe com a convenção de gênero da língua, que noção ele associa à flexão pêssego e pêssega. Nesse caso, ele está falando de sexo, masculino e feminino, certo? Número 2. A palavra grama no feminino significa gramínea de jardim e no masculino significa a unidade de peso. Suponha que você vá ao mercadinho comprar 800 gramas de grão de bico. Ao fazer seu pedido ao vendedor, o que você diria? Bom, então aí vamos prestar atenção. Quando eu estou falando do feminino, eu estou falando da graminha que tem no jardim, certo? E quando eu estou falando grama no masculino, eu estou falando de uma medida de peso. Então, como é que você pediria? Você ia falar assim: eu quero, ou então, por favor, me dê 800 gramas de grão de bico, ok? Você falaria no masculino. Número 3. Leia um trecho de uma reportagem. País vira campo fértil para uso de laranjas. Então aí o autor está brincando com o termo laranja, está falando da fruta e está falando também de pessoas que são feitas de laranja, pessoas que são usadas por outras. Então vamos na letra A. Ao ler o título do texto, que sentido o leitor normalmente atribui à palavra laranja? Então, no texto, o título dele é País vira campo fértil para o uso de laranjas. Então, quando eu falo de campo e falo fértil, você está imaginando que nós estamos falando da fruta laranja. Certo? Porque são palavras que nos lembram a isso. Campo fértil, lugar bom para se plantar. Letra B. Com qual sentido o autor da reportagem empregou essa palavra? Já quando você lê a reportagem, você vai entender qual é o sentido que ele usou. Então, ele usou com o sentido de uma pessoa que aparece legalmente como responsável por atos ou empreendimentos de outra. É como se fosse um testa de ferro, aquela pessoa que está representando a outra. Então, ela é chamado como se fosse um laranja daquela outra pessoa. Número 4. Leia a tira do Caco Galhardo. Então tem uma tirinha onde está havendo um jogo de futebol e os dois narradores estão conversando. Então um fala para o outro: a coisa está feia, Silveira, o time está perdidinho dentro de campo. Aí o outro fala: pois é, Jota, já estão até mexendo na comissão técnica para levantar a moral da equipe. Aí o amigo vira para ele e fala: a moral e os bons costumes, Silveira. Então, o substantivo moral tem significados diferentes quando nós colocamos antes dele o ou a, no masculino e feminino. Então, vocês já devem ter olhado no dicionário a diferença entre o moral e a moral. Então, vamos para a letra A. No segundo quadrinho, de acordo com o contexto, a personagem empregou adequadamente essa palavra? Não, ele não usou adequadamente, porque como ele se refere ao estado de sentido da equipe, ele deveria ter empregado o moral. Nós precisamos levantar o moral da equipe, para deixar a equipe com mais vontade de jogar, com mais vontade de vencer, o moral. Agora levante hipótese na letra B. Por que no último quadrinho a personagem mantém o substantivo moral no feminino? Então aí, o amigo, né? Você pode notar que o amigo percebeu que o colega dele errou ao falar dessa forma, usar a forma feminina, né? Com sentido aí de conjunto de regras, preceitos, etc. Que são as características de determinado grupo social. Então, para corrigir o que ele foi dito, ele usou lá o emprego de bons costumes, que pode ter também o sentido de alertar o interlocutor quanto à conveniência de usar adequadamente as palavras. Então, ele estava simplesmente chamando a atenção do amigo, né? A moral e os bons costumes, né, Silveira? Porque ele usou, ou seja, ele empregou de forma incorreta aí o sentido de moral.
Agora o próximo, para a gente responder, tem um texto poético, né? Que fala assim: sol doce, rios e montanhas. Aí vem entre parênteses, esplêndido. Aroma de, entre parênteses, flor. E de, entre parênteses de novo, erva. No vento da primavera. Por sobre a terra em degelo voam as andorinhas. Na areia tépida cochilam patos, entre parênteses, mandarim. Então, o que foi pedido para vocês? Para reescrever esse texto poético, só que vocês vão usar o plural das palavras que estão entre parênteses. Então, onde está escrito esplêndido, vocês vão escrever esplêndidos. Flor, flores. Erva, ervas. Mandarim, mandarins. Ok? Então ficou sol doce, rios e montanhas esplêndidos, aroma de flores e de ervas, no vento da primavera. Por sobre a terra em degelo voam as andorinhas. Na areia tépida cochilam patos mandarins. Número 2. Reescreva as frases, passando pelo plural, os substantivos e adjetivos destacados e fazendo as adaptações necessárias. Então, as orações são essas. O cidadão acha útil o serviço de atendimento ao consumidor feito pelo comércio local. Então, estava marcado em negrito: cidadão, útil, serviço e consumidor. Então, para vocês passarem a frase para o plural, fazendo adaptações. Então, no plural ficou do jeito que eu escrevi aí. Os cidadãos acham úteis os serviços de atendimento aos consumidores feitos pelo comércio local. Na letra B está assim: o gás natural é um excelente combustível para automóvel, caminhão, ônibus e moto. Então está em destaque gás natural, excelente combustível, automóvel, caminhão, ônibus e moto. Então a frase ficou: os gases naturais são excelentes combustíveis para automóveis, caminhões, ônibus e motos. A letra C. O ancião desceu o degrau apoiando-se no corrimão. Está em negrito: ancião, degrau e corrimão. Então, na hora de passar, os anciãos ou anciões, os dois estão corretos, desceram os degraus apoiando-se nos corrimãos ou corrimões, que admite também as duas formas. Número 3. Reescreva as frases empregando no plural os substantivos em destaque. Então, na letra A, no interior, ainda há casas com quintal e pomar. Então, você passa para o plural: quintais e pomares. Na letra B, minha mãe prefere que eu coma mamão, melão e não apenas pão e pastel. Então, passar para o plural. Vocês passaram mamões, melões, pães e pastéis. Na letra C, o nadador tem um tórax bem desenvolvido. Então, no plural, nadadores e tórax, que permanece da mesma forma. Letra D, para entender a questão era preciso ter noção de matemática. Então, passar para o plural: questões e noções. Tá bom? Próxima atividade, número 5. Observe a placa que aparece na foto. Então, tem uma placa na frente de um comércio e ela fala assim: lanchonete, 2 irmãos. Temos cerveja, frango, peixe e depois viria o número de um telefone. Aí pede a flexão do substantivo irmão, né, que está na placa. Está de acordo com as regras da norma padrão? O plural mesmo de irmão seria irmãos? Não, porque de acordo com a norma padrão, o plural de irmão é irmãos, certo? Próximo agora, nós temos aí um texto do poeta e compositor Arnaldo Antunes. Então o texto fala assim: neto e neta são netos, no masculino. Filho e filha são filhos, no masculino. Pai e mãe são pais, no masculino. Avô e avó são avós. Então, no texto, o autor se refere a uma característica da flexão dos substantivos na língua portuguesa. Qual que é essa característica? Bom, a característica de que o plural das palavras é feito a partir da forma delas no masculino. Na número 2, qual que é o plural de avó e de avô? De avó é avós e de avô é avós, certo? Agora, a soma de avô e avó surpreende na hora da flexão. Ela não obedece à mesma coisa que a gente faz com neto e neta, filho e filha, pai e mãe.
Por quê? Porque, diferentemente das outras palavras, o plural é avós no feminino. Em alguns substantivos e adjetivos da língua portuguesa, quando nós empregamos no plural, o som fechado O da sílaba pronunciada com mais força transforma-se num som aberto e vira O. É o caso, por exemplo, do substantivo tijolo, né? É mais fechado, O fechado, cujo plural é tijolos. Aí o som do O já é um som aberto. Considerando essa particularidade, tente encontrar uma explicação para o plural de avós, resultante da soma de avô e avó, um fechado e outro aberto. Então, na verdade, aí é apenas uma coincidência. A avó tem um som aberto que indica feminino, mas avós é um caso em que o som O aberto ele no plural, quando eu junto masculino e feminino, ele vai para o som aberto, igual acontece em tijolo, tijolos, da mesma forma. Certo? Foi apenas uma coincidência. Número 4. Considerando as respostas das questões anteriores, você acha que a língua portuguesa apresenta características machistas quanto a esse tipo de flexão do substantivo? Aí é uma resposta pessoal, tá bom, gente? Eu só quero lembrar vocês que a nossa língua, ela reflete os nossos comportamentos, as nossas necessidades, os valores que a sociedade nossa impõe. Então, pensem bem antes de responder. Para a próxima atividade, vocês têm aí uma tirinha do Ângeli, que é um personagem chamado Bibelô. Então ele tá lá na frente do espelho, no banheiro, sem camisa, e fala assim, com ele mesmo, né? Não acredito, Bibelô. Aí ele vira de costas e olha assim e fala, você está uma baleia. Aí ele vira de frente, claro, baleia macho. Então, na maioria das tirinhas onde esse personagem Bibelô aparece, ele sempre tem um comportamento que ele não aceita uma igualdade entre homem e mulher. Ele é sempre bem machista. Então, que palavra que ele usou aí na tira que confirma essa característica dele? Então, essa palavra que ele usou aí, palavra macho, né? Ele tá parecendo uma baleia, mas uma baleia macho. Releia o segundo quadrinho. Então, o segundo quadrinho fala, você está uma perfeita baleia. O que Bibelô quis dizer ao afirmar que ele está uma perfeita baleia? Ele está dizendo que ele está muito gordo, que ele está obeso. Nesse caso, a palavra baleia indica sexo? Não, né, gente? Aí não indica sexo, está indicando gordinho. Número 3. No último quadrinho, Bibelô faz uma ressalva quanto ao sexo da baleia. Ele fala lá que ele é uma baleia, mas uma baleia macho. Vocês sabem qual é o masculino do substantivo baleia? Vocês pesquisaram? Então, nós temos opções aqui. Cacharelo, cacharela ou cacharel, tá? Na letra B, por que na sua opinião, ele empregou a palavra macho junto com a palavra baleia? Aí é pessoal. Mas nós já falamos antes, eu conversei com vocês antes aqui e falei que ele é um personagem o quê? Machista. Letra C. Na sua opinião, se Bibelô empregasse a forma masculina de baleia, a tira continuaria sendo engraçada? Resposta pessoal também. O que vocês acham? Se a graça está justamente nisso que ele falou ou não? Número 4. Observe o emprego das palavras jeito, jeitinho, jeitão, nessas 3 situações que estão aí. Então, eu vou ler as situações para você. A primeira, um anúncio que fala assim, a Azeitex descobriu o jeitinho português de fabricar azeite virgem. Na segunda, um político diz, meus amigos, o Brasil tem jeito. E na terceira, uma mãe diz ao filho, quando você vai mudar esse jeitão de se vestir? Então, a perguntinha tá lá. Por que não é possível a gente substituir jeitinho por jeito e jeitão e vice-versa nos enunciados? Porque essas palavras, elas têm diferente sentido no contexto em que elas foram empregadas, né? Então, na primeira, aqui quando fala que a Azeitex é uma empresa, né, uma fabricante de azeite, ela descobriu o jeitinho português de fabricar o azeite, virgem, ela quer dizer que ela descobriu aí um modo hábil, uma maneira, né? Certo? É uma forma esperta aí de fazer essa fabricação, tá? Já quando fala na segunda, um político falando, meus amigos, o Brasil tem jeito, esse jeito significa o Brasil tem solução, o Brasil tem remédio, tem uma possibilidade de corrigir os seus defeitos. Já na outra, quando a mãe fala com o filho, quando você vai mudar esse jeitão de se vestir, esse jeitão, ela tá falando do modo dele, do aspecto, da aparência. Quando é que você vai mudar essa sua aparência de se vestir, tá bom?
Agora, gente, nós vamos aqui primeiro fazer a correção da avaliação nossa conceitual. Então, na avaliação conceitual, tá lá pedindo assim: leia essa tira do Fernando Gonzalez. A tirinha fala: vamos procurar, aliás, um ratinho, né, com a baratinha e conversando. Vamos procurar formas nas nuvens? Aí eles estão deitadinhos olhando para as nuvens. Aí o outro fala: já achei um cabrito, uma locomotiva, um pastel de carne, um panetone, uma bicicleta, um óculos de miopia, uma mulher gorda, um brócolis. Aí o outro fala com ele: bom, esse seu baratox, hein? Um alce, uma faca elétrica. Então ele costuma ver um monte de coisa nas nuvens. Aí a pergunta: sabendo que o substantivo se flexiona em gênero, como que nós vamos dar o feminino de cabrito? Cabrita. E o masculino de mulher? Homem. No segundo quadrinho, tem para você encontrar 3 substantivos masculinos. Então, nós temos até mais, né? Temos lá pastel de carne, um pastel de carne, um panetone, um óculos de miopia, um brócolis, tá? Número 2, fazer a flexão de número dos substantivos abaixo. Então, flexão de número quer dizer singular e plural. Coração, corações, suspiro, suspiros, xícara, xícaras, olhos, olhos mesmo, mãos, mãos mesmo e tórax, tórax mesmo. Em A3, nas palavras seguintes, tem uma que tem um erro de flexão. Qual delas é que está errada? É a letra B, porque não se fala papelzinhos, é papeizinhos. Número 4, você marcar a alternativa que todas as palavras fazem o plural da mesma forma dessa palavra grifada. Então tem uma frase: portanto, repito, esse lamentável episódio. A palavra lamentável, como é o plural dela? Lamentáveis. Então, das opções abaixo, quais são as palavras que todas fazem o plural igualzinho de lamentável? Lamentáveis. É a letra C. Impensável, impensáveis. Inverossímil, inverossímeis. Indiscutível, indiscutíveis. Tá bom? Número 5, partir do pressuposto de que a formação do feminino pode variar de acordo com a terminação da forma masculina, faça como no modelo a seguir. Homem cristão, mulher cristã. E o garoto brigão, garota brigona. Homem europeu, mulher europeia. Rapaz esbelto, moça esbelta. Agora, para a correção do livro novo, nós temos aí um texto do Mário Quintana chamado da paginação. Os livros de poemas devem ter margens largas e muitas páginas em branco, e suficientes claros nas páginas impressas, para que as crianças possam enchê-los de desenhos: gatos, homens, aviões, casas, chaminés, árvores, luas, pontes, automóveis, cachorros, cavalos, bois, tranças, estrelas, que passarão também a fazer parte dos poemas. Número 1, considere o substantivo paginação, que ele usou no título do texto. Qual das seguintes afirmações aplica-se a ele? Então, das que foram colocadas aí, a correta é que se trata de uma palavra derivada do verbo paginar. Letra B, deduza qual que é o significado da palavra paginação. Se necessário, você pode ter consultado em um dicionário. Então, paginação é fazer a distribuição de um texto e das ilustrações nas páginas de um livro, ou então de revistas ou etc. Uma colocação de páginas na sequência correta. Número 2. O eu lírico do poema ele tem uma opinião sobre como deve ser a paginação dos livros de poemas. Segundo ele, como que devem ser essas páginas dos livros? Então, para ele, deve ser com margens largas e com muitos espaços em branco. Na letra B, qual que é a finalidade, então, dessa paginação? Para que as crianças possam o quê? Fazer vários desenhos desse espaço em branco. Releia o trecho. Então, nós temos um pedacinho aí. Os livros de poemas devem ser suficientes claros nas páginas impressas. Então, qual que é o sentido da palavra claros nesse trecho aí? Se necessário, consulte o dicionário, certo? E lá no dicionário vocês vão encontrar que é um espaço que não tem texto nem nenhuma ilustração, ou seja, um espaço em branco. No trecho, a palavra claros foi empregada como um substantivo. Por quê que ela foi empregada como substantivo? Porque ela está nomeando um referente, ela está falando de um espaço em branco nas páginas dos livros de poemas. Então, ela foi usada como substantivo. Em que situações que você costuma usar essa palavra no seu dia a dia? Palavra claros. Pensem aí
nas suas respostas. Número 4, dá uma olhadinha aí nas palavras que o eu lírico usou para nomear os desenhos que as crianças fariam. A que classe de palavras se referem? São objetos, lugares, plantas e animais. E qual é a classificação gramatical dessas palavras? Elas são substantivos, simples e concretos. Agora vamos levantar a hipótese. Por que essas palavras estão flexionadas no plural? É simples, gente, porque ela está falando de um modo genérico, ou seja, ela está falando de todos, tá? Quaisquer desenhos que as crianças possam fazer de qualquer objeto, de qualquer lugar, qualquer planta, qualquer animal. Número 5. Levando em consideração o contexto que as palavras analisadas na questão anterior aparecem no texto, discuta aí com quem está na sua casa, né, ajudando você a fazer, e agora comigo e vamos levantar a hipótese. Por que todas têm a mesma classificação gramatical? Porque estão se referindo a coisas que podem ser desenhadas, portanto, elas são concretas, ou seja, elas têm uma existência própria no mundo, elas não dependem de outra para existir. E na número 6, quais são as outras coisas que as crianças poderiam desenhar num livro de poemas, além dessas que já foram mencionadas aí pelo eu lírico? A resposta é pessoal. Pensem como se fossem vocês fazendo esse desenho, o que você desenharia, tá bom? Um abraço, gente.